Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de Eletrônica Geral. O objetivo deste vídeo é tratar do assunto estágio de saída e amplificadores de potência. Eu decidi dividir este vídeo em 3 partes, sendo que essa primeira que vou tratar neste momento será sobre o amplificador de potência classe A, e os outros 2 vídeos seguintes vão tratar dos amplificadores classe B e AB, respectivamente. Bem, eu ainda não me recuperei 100% da gripe, minha voz ainda não está 100%. Pode ser que fale em algum momento aqui, então já peço desculpas aí de antecedência. Mas vamos lá, vamos dar sequência aí no nosso curso. Próximo slide. Muito bem, antes da gente discutir as topologias de amplificadores de potência, é importante que fique claro a aplicação, né, e a necessidade de utilização de um amplificador de potência. O próprio nome já é um indicativo forte para a gente, amplificador de potência. Então, o nosso interesse é que amplifique o sinal e forneça potência à carga. Basicamente, esse é o objetivo. Tá? Mas que isso ocorra, né, a gente tem algumas características. A primeira é o seguinte: o amplificador de potência é desejável, né, que ele possua baixa resistência de saída para entregar à carga um sinal sem perda de ganho. Isso é um primeiro ponto, isso é importante. Tá? Uma outra questão do amplificador de potência é o seguinte: nós já estudamos algumas aulas atrás, na verdade algumas semanas aí, que estudamos amplificadores de múltiplos estágios. Era isso? A gente viu o primeiro estágio, amplificador diferencial, depois segundo, terceiro e um quarto estágio. A ideia é que esse quarto estágio conecte a carga. Então, é importante que este último estágio seja preparado para fornecer potência à carga para que o seu amplificador funcione de forma adequada. Então, nesse sentido, o amplificador de potência, pessoal, ele é aplicado e ele é projetado para operar como último estágio de um amplificador de múltiplos estágios. Então, pensa bem, você tem o primeiro estágio, o segundo, o terceiro estágio. São estágios responsáveis por dar ganho de tensão. Então, quando você já chega ali no último estágio do amplificador múltiplo estágio, já é uma situação onde o seu sinal de tensão já grande, tá? Então, não se faz necessário, para esse caso, amplificador de potência, uma análise de modelo de pequenos sinais, já que seu sinal de tensão na entrada desse estágio de potência já é uma tensão elevada, tá? Uma outra questão importante que vale a pena ressaltar, né, é a definição de que é alta potência aqui para a gente. A gente define como alta potência aqui nesse curso toda carga que consumir, né, ou fonte que fornecer uma potência maior do que 1 watt. Abaixo disso a gente considera baixa potência, acima disso já alta potência e a necessidade de trabalhar com amplificador de potência, tá bem? Bem, existem classes de amplificadores de potência, tá? Estas classes estão relacionadas à condução de cada transistor em relação ao ciclo senoidal de entrada. Então, nós temos aí apenas de uma forma introdutória, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas classes. Nós temos aí classe A, classe B, classe AB, classe C, classe D, são classes, cada uma tem sua aplicação, sua característica e sua função. Mas o objetivo do nosso curso aqui, pessoal, é a gente ficar nessas 3 classes aqui, tá bem? As demais classes envolvendo amplificador de potência são classes mais específicas e que muitas das vezes derivam da classe A, da classe B e da classe AB, tá certo? Bem, uma outra questão importante é o seguinte: a gente tem que criar ou estabelecer parâmetros que fazem ou que determinam o quão bom é aquele amplificador de potência que foi projetado por você, tá? E nesse sentido, pessoal, existem 2 parâmetros aí que são de interesse nosso.
O primeiro é a eficiência, tá, desse dispositivo. Essa eficiência está relacionado o quão, desculpe, essa eficiência está relacionada à relação entre a potência na carga e a potência que alimenta o seu amplificador, tá bem? E nós temos ainda um outro parâmetro que a gente está preocupado, que é com a qualidade da forma de onda do sinal entregue à carga por esse amplificador. E a gente faz esse cálculo, né, ou faz essa avaliação desse sinal entregue à carga por meio da DHT, que é a distorção harmônica total. Então, basicamente, você tem que estar de olho na eficiência do seu amplificador e na distorção harmônica total. Eficiência, pessoal, pode parecer às vezes, né, nos dias de hoje que não é tão importante, mas é importante sim, porque imagine se você tiver uma eficiência muito baixa para um sinal de áudio, por exemplo, um amplificador de áudio, e você tem um amplificador de áudio no seu celular, por exemplo. Então, se você tiver uma eficiência muito baixa, isso significa que vai ter um consumo maior de bateria, o seu celular, por exemplo, vai ter um consumo muito maior de bateria do que o desejável, etc. Então, assim, é uma preocupação muito grande hoje em termos de eficiência. Além disso, se a eficiência é muito baixa, muito provavelmente o seu amplificador de potência vai esquentar e vai requerer dissipadores maiores, etc. Então o projeto fica um pouco mais complicado, tá bem? Bem, e com relação a essa distorção harmônica total, pessoal, o que a gente deseja é o seguinte, é conseguir projetar um dispositivo em que você tenha uma distorção harmônica total menor que 1%, beleza? Bem, aqui eu trago para vocês aqui apenas um pouquinho mais de detalhe em relação a essas classes dos amplificadores, tá? Vou desenhar aqui um TBJ aqui NPN, tá? E aí é o seguinte, a classificação dos estágios de saída de um amplificador de potência, ela passa pela análise da corrente IC que flui por esse dispositivo. Olha só, se esse amplificador, se esse transistor está colocado de uma forma onde nós temos uma corrente IC média, tá? E a todo tempo de avaliação aqui, olha, π, 2π, 3π, ômega t, tá certo? Repare que esse C está conduzindo o tempo todo. Se ele está conduzindo o tempo todo, pessoal, significa que esse amplificador, a gente dá o nome para ele de classe A. Inclusive, nós já trabalhamos com esse amplificador de classe A anteriormente, tá? Agora, se por acaso a gente construir uma topologia, fazer uma conexão com esse cara aqui, com esse NPN, por exemplo, tá? De modo que eu faço o seguinte, olha, esse C agora aqui, ele vai conduzir de 0 a π e depois de 2π a 3π, ou seja, ele vai conduzir 180 graus do ciclo. Se ele tiver nessa condição, pessoal, a gente denomina esse amplificador como amplificador classe B, tá? Agora, se esse amplificador, né, esse mesmo transistor aqui, ele for polarizado e for configurado, colocado em uma certa topologia, onde você vai conseguir promover uma condução um pouco maior do que 180 graus, a gente dá um nome a esse dispositivo de classe AB. Repare agora que existe uma corrente C aqui de polarização, que a gente vai discutir isso mais à frente, mas é importante vocês já notarem para essas características, tá bem? E aqui o amplificador de classe C, eu trouxe aqui apenas de curiosidade, gente, não é o objetivo desse curso aqui, mas é um amplificador onde é uma condução menor do que 180 graus, tá? Desse dispositivo. Bem, vejam bem, pessoal, bem no início aqui do curso, né, de amplificador de potência, já é possível determinar qual é a classe do dispositivo, qual é a classe do amplificador. Basta avaliar a corrente IC que está fluindo por esse dispositivo, tá certo?
Muito bem. Eu trouxe aqui esse slide aqui, recordando, né? Só para mostrar para vocês que de fato nós já trabalhamos com amplificador classe A, tá bem? Olha só, lembra que eu falei para vocês, olha, o último estágio é o estágio de potência? Então, esse aqui é o estágio de potência, tá certo? E esse caso aqui, como é um circuito que nós já trabalhamos, a gente já fez várias análises sobre esse circuito. Se vocês se recordarem, a gente tem uma corrente IC aqui, que é uma corrente de polarização, que é essa mesmo que está colocada aqui nesse gráfico. Quando ocorre a amplificação do sinal, a gente percebe que essa curva IC ela vai ter, na verdade, uma perturbação aqui, né, dada por essa entrada V e D. Tá? Esse sinal vai ser multiplicado pelos estágios, até que no final você tenha na sua saída um IC, que vai ter um máximo e um mínimo a partir dessa entrada que você colocou aqui em VD. Só reforçando aqui, pessoal, a tensão na base aqui de Q8 já é uma tensão elevada, tá? Uma tensão alta, então essa análise de pequenos sinais aqui não se faz mais necessária. Tá legal? Muito bem. Uma outra característica legal que vale a pena comentar com vocês é que todos esses transistores aí dos estágios anteriores podem ser classificados como amplificador classe A. Não necessariamente de potência, mas eles são amplificadores classe A. Tá certo? Por que classe A? Porque eles têm uma corrente de polarização em C que conduz, né? Ou seja, eles estão conduzindo durante todo o ciclo de entrada da tensão senoidal de entrada. Beleza? Então é apenas para a gente conciliar as coisas, entender o que a gente estudou anteriormente com o de agora. Beleza? Muito bem. Então vamos ver um pouquinho mais aqui sobre o simplificador classe A, né? O seguidor de emissor é um estágio de saída classe A mais popular. Então, esse seguidor de emissor, pessoal, é esse mesmo cara aqui, olha, que a gente acabou de falar aqui, ó. Transistor Q8, tá? Já que sua resistência de saída é baixa, tá? E além disso, né, eu já comentei aqui, já foi estudado em aulas anteriores, em operações com pequenos sinais, agora será considerado funcionamento em grandes sinais. Essa é a ideia mesmo. Então, vamos avaliar esse circuito que está colocado aqui. Olha só, então nós temos aqui uma tensão VI, tá? É uma tensão aqui já da ordem de alguns volts. Considere então que essa tensão chegou, estamos com o VI aqui, sei lá, de 5, 4, 3, 10 volts. É uma tensão que já foi pré-amplificada por outros estágios, tá bem? Então a gente está avaliando o último estágio, por exemplo, de um amplificador múltiplo estágio que nós discutimos no slide anterior. Beleza, e nós temos aqui a nossa saída, VO, tá? E temos aqui uma carga RL. Beleza. Bem, para esse circuito aqui funcionar de forma como uma classe A, pessoal, a gente precisa fazer com que esse dispositivo fique polarizado, tá? Para que ele fique polarizado assim, o tempo todo. O que é a ideia? A ideia é a gente aplicar a esse dispositivo uma fonte de corrente. Então, isso que eu estou circulando aqui, olha só. Isso aqui é uma fonte de corrente. A gente poderia representar aqui ao lado, tá, esse dispositivo dessa forma aqui, olha, sem problema nenhum, mais VCC. E aqui uma fonte de corrente, tá? E aqui menos VCC, por exemplo, e aqui VI, tá? E aqui nós temos VO e a nossa carga RL. Beleza. Olha só, pessoal. Se o que está dentro desse contorno em vermelho é uma fonte de corrente, a gente pode colocar qualquer fonte de corrente, qualquer circuito que polarize esse dispositivo Q1. Isso aqui é uma abordagem que o livro traz, né, que lembra, inclusive, o início, quando a gente começou a estudar espelho de corrente. Mas vamos ver aqui como que essa fonte de corrente aqui, ou esse dispositivo que está polarizando Q1, como que ele funciona. A ideia é o seguinte, que você tem aqui um circuito formado com R e Q3, tá? A ideia é que flua uma corrente ID aqui sobre esse diodo Q3, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, ID3. Quando flui uma corrente por esse diodo aqui, pessoal, é importante notar que a depender dessa corrente,
nós temos uma tensão aqui que a gente pode chamar de VQ3, por exemplo, tá? E essa tensão VQ3, pessoal, ela é dada, se a gente recordar lá, a gente tem a curva característica, né, do diodo, a gente tem o seguinte, olha só, à medida que você aplica tensão no diodo, você tem aquela tensão aqui comum, que a gente chama de tensão de joelho de 0,7 volts, mas se a gente alterar o valor dessa resistência R aqui nesse circuito, a gente vai conseguir definir pontos de operação nessa curva. Olha, por exemplo, vou definir aqui uma corrente de 0,1 ampere, por exemplo. Vamos supor que 0,1 ampere corresponda... Opa, voltou aqui. 0,1 ampere corresponda a 0,68 volts. Vamos supor que seja isso. Esse ajuste, na prática, ele é bastante complicado, porque a gente tem que alterar esse valor de R e medir a corrente em Q2 e tal, porque essa curva aqui, na prática, ela não é muito bem conhecida, porque ela varia bastante de um dispositivo para outro, sobretudo em elementos dispositivos discretos. Então, mas a ideia que está por trás disso aqui é o seguinte, é você alterar o valor de R, seta um valor de tensão entre o anodo e o catodo do diodo, de modo que você tem uma tensão entre VBE aqui definida por esse diodo. Se você tem uma tensão definida por esse diodo, novamente o dispositivo Q2 ele tem uma outra curva, tá? Essa curva aqui é dada por VBE, não é isso? E C. E aí é o seguinte, olha só, essa curva aqui, ela sobe também, ela tem esse comportamento exponencial. E se você travar 0,68 volts no Q2 aqui na base, você vai ter uma corrente correspondente aqui, que vai ser a corrente que vai fluir para o transistor Q2. Na verdade, pessoal, nós já vimos isso aí em aulas anteriores, tá? Mas isso só para vocês entenderem que é uma fonte de corrente de fato. Então, se eu alterar o R aqui, eu consigo controlar essa corrente que está fluindo aqui por essa fonte de corrente ou pelo coletor do transistor Q2. Beleza, então isso tudo que conversamos aqui basicamente é para polarizar Q1. Então vamos considerar que Q1 esteja polarizado e polarizado com essa corrente I aí que está fluindo por esse dispositivo, né? Olha só, I está fluindo aqui, tá? E o que é a ideia aqui então, pessoal? A ideia é o seguinte, é que a gente tem que avaliar agora a curva característica desse dispositivo, desse amplificador. Como a gente pode avaliar isso? Olha, tem essa equação aqui de saída. Essa equação de saída diz o seguinte, olha, VO é igual a VI menos VBE. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, esse VO aqui é igual a essa tensão que você está colocando aqui, menos essa tensão VBE1. Beleza, tá? Vocês já sabem que esse tipo de amplificador, que também é conhecido como amplificador coletor comum, ele tem um ganho muito próximo de 1. Então, aqui eu já trago e mostro para vocês aqui a curva característica, curva de transferência, na realidade, desse dispositivo. O que eu trago aqui já, que vocês já sabem, inclusive, é que esse dispositivo aqui ele tem uma inclinação muito próximo de 1, tá? Já que ele é um dispositivo coletor comum. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Tá? A ideia é o seguinte, olha, você vai aumentando a tensão em VI, aumenta a tensão em VI, você vai aumentando a tensão em VI, e de forma linear a sua tensão VO também ela vai aumentando, definida por essa equação, né? Oh, desculpa, por essa equação, não, por essa equação aqui. Esse aqui é o limite que a gente vai discutir ele já já. Então a ideia é o seguinte, você aumenta a tensão VI, à medida que você vai aumentando a tensão VI, repara que você tem uma tensão que a gente chama aqui de VCE1. Essa tensão VCE1, ela vai diminuindo à medida que a sua tensão de saída vai aumentando. Sua tensão de saída vai aumentando, até que, quando esse VCE1 aqui chega a aproximadamente 0 volts, isso significa o quê? Que esse dispositivo Q1 saiu da região ativa e está agora saturado. E se ele está saturado, aí nós alcançamos a região onde ele está saturado, definida por VCC menos VCE SAT. Na realidade, essa tensão de saturação aí da ordem de 0,2, 0,3 volts, a depender do dispositivo que a gente está usando. Então é o seguinte, o fato é,
VI vai aumentar, desculpa, a tensão de saída ela vai aumentar à medida que você aumenta a tensão de entrada, com linear, bacana, isso é importante para a gente, mas vai chegar um momento que vai saturar positivamente. Então a gente avaliou a questão positiva desse sinal. Agora, o meu interesse é avaliar se colocarmos uma tensão negativa. Se a gente colocar uma tensão negativa, tudo bem, vai acontecer da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, só que quando a gente está no limite inferior, positivo, olha só o que está acontecendo. A gente tem dois limites. A gente tem aqui um problema, um limite 1 e o limite 2. Vamos discutir primeiro esse limite 1 aqui, o que está acontecendo. Deixa eu apagar algumas coisas aqui, para ficar mais, acho que vai ficar mais fácil o desenho. A gente falou de muita coisa aqui. Acho que agora aqui vai ficar um. Beleza, agora acho que vai ficar mais tranquilo aqui para a gente conversar. A ideia é o seguinte, olha só, lembra que tem uma corrente de polarização fluindo aqui, né? Eu chamei aqui de IC, uma corrente de polarização fluindo. A ideia é o seguinte, quando você está no semiciclo positivo, VCE aqui está diminuindo, chega próximo de zero, saturou, ok. Quando você diminui essa tensão VI aqui, pessoal, vai chegar um momento que duas coisas podem acontecer. Esse transistor aqui, ele pode entrar em corte, tá? Ou então esse transistor aqui pode saturar. Tá bem? Olha só o que acontece. Esse transistor aqui, ele entra em corte quando? Ele entra em corte quando sua corrente I, que está fluindo aí por Q2, é igual a IL. Tá? Então, quando I é igual a IL, significa o seguinte, olha, essa corrente E1 aqui é zero, então seu transistor está em corte, e qual que é a maior tensão negativa que vai fluir por esse dispositivo aqui? Vai ser RL vezes I, que é a mesma tensão que está aqui colocado, tá certo? Eu coloquei aqui já o meu sinal invertido, tá? Mais e menos aqui, mas a gente tem menos IRL aqui. Então quer dizer o seguinte, olha, a limitação inferior desse dispositivo, primeiramente, ela é determinada pela fonte de corrente. Se sua fonte de corrente não tiver corrente suficiente, você não consegue alcançar o nível 2 aqui, que é a saturação negativa. Tá, agora vamos considerar o seguinte, vamos imaginar que sua fonte de corrente seja uma fonte de corrente que tenha corrente suficiente, tá? Então, assim, não vai ter esse problema que a gente acabou de mencionar. Então, esse problema 1 aqui, ele não ocorre, tá? E aí é o seguinte, o seu VCE do transistor Q2, ele também vai saturar e vai chegar no mínimo aí, que vai ser dado por menos VCC, mais VCE2 saturado. Então, ele vem até aqui embaixo, tá? Bem, essas características, pessoais, nós vamos ver nos próximos vídeos aí, tá? No próximo slide, na realidade, 2 slides à frente, a gente vai ver uma simulação e eu vou apresentar para vocês aqui o circuito funcionando, tá bem? Mas antes disso, gostaria de mostrar para vocês aqui algumas formas de ondas desse dispositivo. Então vamos lá então, olha só, vamos com calma aqui. Desculpa aí, tá, pessoal? O que eu tenho aqui? VO. Primeiro, vamos avaliar essa curva aqui, ó. VO. VO, tensão de saída. Tensão de saída, pessoal, olha só, a gente já percebeu que se sua fonte de corrente aqui produzir uma corrente suficientemente grande, a gente vai conseguir excursionar o seu sinal de tensão de 0 a mais VCC a menos VCC. Tá? Menos VCC aqui, obviamente, considerando que sua fonte de corrente vai conseguir prover corrente suficiente para o semiciclo negativo. Uma outra questão aqui importante ressaltar que a sua saída só alcança VCC se sua tensão VCE aqui, tá, for igual a zero. Somente se ela for igual a zero, então você vai ter uma tensão VCC igual a tensão de saída igual a VCC. E a gente sabe que esse VCE igual a zero, na prática, ele não existe. Então, isso aqui é uma curva idealizada para a gente perceber e entender a teoria aqui por trás desse dispositivo. Então, é importante que a gente entenda o que está acontecendo.
tá? Uma outra questão importante é o seguinte, olha só, eu tenho que agora a gente vai avaliar o gráfico, pode ser esse gráfico C aqui, ó. Acho que esse gráfico C aqui, ele é melhor aqui para a gente avaliar. Não, pode ser o gráfico B, não tem problema não. Então vamos avaliar esse gráfico B aqui, pessoal. Olha só, esse gráfico B aqui, ele traz para a gente aqui, olha, VCE1, tá? O que que esse VCE1 traz aqui para a gente? Ele traz VCC menos VO, tá? Então, olha só, esse gráfico aqui é VO, e VCC você já tem, o valor de VCC. Repara o seguinte, quando você tiver no seu máximo positivo aqui em VO, você vai estar no seu mínimo negativo em VCE1. Concorda? E é mais ou menos isso que a gente falou, né? À medida que a tensão VO ela aumenta, a sua tensão VCE1 vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui. Então, esse gráfico aqui B, ele está trazendo exatamente essa equação aqui para gente. Olha só, VCC menos VO1, tá certo? Muito bem. E o IC1, pessoal? O IC1, você tem uma fonte de corrente, tá? Que está polarizando aqui com um I colocado. E quando você alcança o seu máximo de tensão aqui, você tem 2I. E o mínimo que você pode ter aqui vai ser 0 amperes. Tá? Então, essa aqui é a excursão máxima do sinal que pode ser obtida por esse circuito. Beleza. E o que seria essa PD1 aqui? É a potência, pessoal, dissipada no transistor Q1. Então, isso aqui é importante para a gente calcular a eficiência e também calcular dissipadores de energia para esse dispositivo. Então, vamos avaliar essa curva D aqui. Basicamente, o que ela traz aqui para a gente? Ela traz aqui IC1, tá? Vezes VCE1. É isso que está trazendo aqui para o nosso circuito. Então, nós temos aí IC1 vezes VC1. Então, vamos ver isso aqui. Olha só. I, instante zero, tá? Vamos avaliar aqui no instante zero. O que é o instante zero? I vezes VC, tá aqui, ó, VC1. E depois vamos avaliar aqui nesse máximo de tensão, 2 vezes I, tá? Aí você está multiplicando por 0 de VC1, então você tem 0 aqui. E por aí vai, tá? Então essas são as equações e formas de ondas típicas aí para esse dispositivo. Muito bem, vamos tratar agora rendimento da conversão de potência. Aqui está colocada a equação de rendimento, que é o seguinte, que você deve dividir a potência na carga pela potência fornecida ao seu dispositivo Q1, potência fornecida pela fonte. Né? Tá, então vamos tratar aqui, vamos ver o que é PL, tá? PL, então, é dado por tensão, valor RMS, né? E o valor RMS pode ser dado pelo valor de tensão de pico dividido por raiz de 2 ao quadrado dividido por RL. Manipulando isso aqui um pouquinho, então a gente tem uma equação de PL em função do valor de pico dessa tensão VO que é aplicada sobre a carga RL. Então, eu estou calculando a potência sobre esse cara aqui, o PL, tá? Depois é o seguinte, eu quero avaliar a potência sobre a potência fonte aqui, ou é a potência que alimenta o seu transistor Q1, que ela pode ser aproximada, pessoal, né, como o seguinte, você tem uma corrente I média e você tem mais VCC e menos VCC, aqui você tem uma corrente I fluindo, você aqui tem uma corrente I fluindo, então a potência que alimenta esse dispositivo Q1, considerando, obviamente, que esse dispositivo esteja trabalhando sem aquelas perdas em VCE, sem as perdas em VCE, sem as perdas de corrente de base, que a gente tem uma corrente de base aqui colocada, etc. Considerando essa situação hipotética, que é um melhor caso, digamos assim, basicamente a gente tem o que é VCCI mais VCCI, tá? Que isso vem dessa fonte positiva e da fonte
aqui da fonte positiva, da fonte negativa. Então a gente tem basicamente duas vezes VCC vezes I. Então a ideia é o seguinte, como que a gente pode calcular, né, ou determinar esse rendimento máximo? Esse rendimento máximo teórico, pessoal, vem a partir dessas premissas que a gente colocou aqui, por exemplo, considerando essa corrente de base igual a zero, não tem perdas aí, considerando VCE igual a zero, etc. Então, repare que esse aqui é o máximo teórico impossível de ser conseguido ou atingido na prática. A ideia é o seguinte, é substituir essa equação PL aqui, tá? Substituir esse PS aqui. Beleza. Quando você faz isso, aí você tem essa equação. Aí quando você pode manipular um pouquinho aqui, é uma questão matemática, e você manipula e você encontra 1/4, tá, de VO sobre IRL vezes VO sobre VCC, tá? Lembrando aquelas premissas que a gente falou, VO de pico é igual a VCC, tá? Porque eu estou considerando VCE igual a zero. E eu estou considerando também que a fonte de corrente colocada ela tem corrente suficiente e VCE2 igual a zero. Então, se eu dizer isso, então quer dizer que IRL pode ser igual a VCC também. Tá certo? Por que pode ser igual a VCC? Porque é a máxima tensão que eu vou conseguir negativa colocar na saída VO. Então, se a gente substituir VO igual a VCC, cortou aqui, e RL igual a VCC aqui também colocado, obviamente eu estou considerando fontes simétricas desse dispositivo, tá bem? E aí é o seguinte, repara que eu vou ter um rendimento máximo de 25%. Pessoal, vou apresentar aqui agora para vocês um circuito de um amplificador classe A, um circuito muito similar ao que nós vimos aí nos slides agora há pouco. Nós temos aqui então V1, tá? Que está fornecendo 15 volts para a gente, V2 está fornecendo 15, mas na realidade eu estou interessado no menos 15 volts fornecido por essa fonte, tá bem? Eu tenho V3 aqui, que é meu sinal de entrada desse dispositivo, Q2 aqui agora é o meu dispositivo amplificador de potência classe A, e esse circuito aqui embaixo é formado pela fonte de corrente proposta e similar ao que foi explicado aí no livro, tá? E aqui o R2 é uma carga de 4 ohms, que pode ser um alto-falante, por exemplo, tá bem? Então a questão é a seguinte, eu já configurei aqui os parâmetros de simulação para a gente ganhar tempo. Vou simular aqui, tá? E é o seguinte, olha só, eu estou interessado em 4 formas de ondas. Beleza. Essa em ciano aqui, pessoal, que está aqui, olha, aqui embaixo, ela refere-se à tensão na carga R2, tá? Olha só, que bacana, está saindo uma onda senoidal aqui, bonita, beleza, tá aqui, porque eu coloquei uma onda senoidal aqui em V3, tá? Bem, a gente pode acessar aqui V3, a gente percebe que eu coloquei uma amplitude de 3 volts e uma frequência de 1K, tá? Eu esqueci de falar isso com vocês aí anteriormente. Tá bem. Em azul aqui, pessoal, a gente tem a corrente fluindo pelo transistor Q2, tá? Então a gente tem a corrente aqui fluindo pelo transistor Q2, tá certo? Bacana. Em vermelho aqui eu tenho a potência no transistor Q2, que é a potência que ele está consumindo, esse dispositivo, tá? E o transistor, desculpa, aqui então tem a potência em vermelho, tá? E em verde aqui eu tenho a potência na carga, que ela é dada pela multiplicação da tensão na carga, que está colocada aqui em ciano, tá vendo? V, parênteses N é 0,3, vezes a corrente que está fluindo por essa carga. Então, eu tenho os gráficos aqui que eu considero são mais relevantes e importantes para a gente. Agora que a gente já viu isso aqui, deixa eu aumentar para visualizar aqui os gráficos de uma forma melhor. Olha só, se a gente está interessado em potência desse dispositivo, né, o rendimento desse dispositivo, a gente pode fazer o seguinte, uma vez simulado, você pode clicar com Ctrl no label aqui dessa curva, tá? Aí você clica aqui e ele vai te mostrar aí a média de potência, tá vendo? Olha só, 1.108 watt de potência. Beleza, a gente tem que guardar esse número aí. Agora a gente vai olhar a potência no
dispositivo ou no transistor Q1. Olha só, ela é dada 14.14 watts. Então, pessoal, como a gente pode calcular a eficiência desse dispositivo? A gente pode calcular da seguinte forma, olha só. Eu tenho a potência na carga, a gente viu que era 1.1, não é isso? Dividido por 14.1 aproximadamente aqui, tá? Multiplica por 100 aqui, nós temos então, portanto, um rendimento aí de 7,8%, que é um rendimento menor do que os 25%, teria que ser menor do que os 25%, porque a gente não está trabalhando aqui considerando aquelas premissas que a gente colocou no dispositivo, tá? E está dentro do que é real mesmo. A gente consegue 7, 8, 10, 15, 16% na prática com esse dispositivo, mas nunca uma potência maior do que 25%. Tá? Deixa eu minimizar esse gráfico aqui e fazer uma pequena alteração, já que a simulação permite a gente fazer isso. Né? Eu vou trocar aqui, olha, essa amplitude da tensão de entrada aqui, eu vou colocar 5 volts, por exemplo. Quando eu coloco 5 volts, pessoal, olha só o que vai acontecer. Então, eu coloco 5 volts, significa que eu vou entregar mais potência para minha carga e vai exigir mais corrente, tá certo? Olha só o que aconteceu quando eu fiz isso. Quando eu fiz isso, repare que meu ciclo positivo aqui ficou ok, sem problema nenhum, mas o negativo aqui, olha, ele ficou constante. O que aconteceu aqui? Minha fonte de corrente não conseguiu fornecer no semiciclo negativo a potência necessária para esse circuito. Isso significa que eu estou me referindo a esse caso aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Significa que eu estou me referindo a esse caso. A gente atingiu esse limite aqui. Bem, para a gente conseguir chegar nesse limite inferior aqui embaixo, o que a gente tem que fazer? Aumentar essa fonte de corrente. Então vamos fazer isso. Aumentar um pouquinho essa fonte de corrente. Vamos pôr aqui. Se eu diminuir essa resistência aqui, tá, pessoal? Eu consigo aumentar a corrente. Porque se eu diminuir a resistência, aumenta a corrente no D1, aumenta a tensão entre o anodo e o cátodo, consequentemente aumenta a tensão entre a base e o emissor desse NPN e aumenta a corrente. Vamos ver o que se resolveu o problema? Olha só, agora sim eu consigo ter uma corrente, uma tensão senoidal aqui, tá bem? Bacana. E, consequentemente, eu tenho aqui agora uma potência entrega a carga maior. Agora eu tenho 3 watts, antes era 1.1 watt entrega a carga. Beleza? Bem, uma outra questão importante, a gente tem que avaliar a qualidade da onda que a gente está entregando, né, por esse dispositivo. Existe um recurso que o software de simulação faz isso para a gente, que é o cálculo da distorção harmônica total. Eu coloquei esse comando aqui, for, né, quer dizer o seguinte, ponto .for, eu estou avaliando para a frequência fundamental de 1 kHz, que é a frequência que eu estou aplicando no meu amplificador, realizando aqui o somatório das frequências fundamentais até 20, tá? Das frequências harmônicas até a 20ª. Menos 1 aqui significa que ele está fazendo um cálculo de todo o período simulado, tá bem? E eu estou dizendo o seguinte, olha, para fazer essa conta da distorção harmônica total no nó VN03. Só que o VN003, na verdade, é o nó que você já conhece e é o nó que está aqui na carga. Beleza. Então, feito isso, vamos ver qual que foi a DHT. A DHT nesse caso aqui vai ser, a gente pode abrir aqui em View, Spice Error Log, tá? E vocês perceberão que vai abrir uma janela, tá bem? E ele está mostrando aqui pra gente as harmônicas, tá vendo que eu pedi para ele colocar até a 20ª. Ele faz as contas aqui pra gente e já entrega aqui, olha, Total Harmonic Distortion 0.11%. Repare que no primeiro slide deste vídeo foi dito que menor que 1% já é uma onda aí que tem alta fidelidade. Tá bem? Tá, vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos ver essa distorção harmônica aqui ser acentuada
Quando a gente voltar para o caso anterior aqui, eu vou aumentar essa resistência, vai fazer com que o semiciclo negativo fique saturado, né? Fique constante no valor. Tá bem, agora nós vamos avaliar o distorção harmônica aqui de novo. Olha só, a distorção harmônica aqui já foi para 5,88%, já um valor bem acima de 1%, que era o limite que a gente estabeleceu logo no início da aula. Então significa que de fato esse sinal aí para áudio, por exemplo, está péssimo. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.